Eita glória, povo de Deus, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo ao nosso canal para mais um devocional diário. E aqui nós temos palavra de Deus para abençoar a sua vida. Hoje nós vamos meditar no Salmo de número 23, o salmo mais lido da Bíblia, o salmo mais lido no mundo, um dos salmos mais poderosos entre o livro dos Cânticos e dos Cânticos. E é um salmo poderoso, sabe por quê? Porque existem verdades poderosas reveladas dentro desse salmo. E hoje eu vou falar pelo menos 6 verdades do Salmo de número 23, que vai transformar a sua vida, que vai impactar toda a sua estrutura. Deus quer falar contigo hoje. E no final eu estarei orando por você diante desse salmo, diante do Deus desse salmo. Fica aí conosco até o final, porque Deus quer falar contigo e você vai ouvir coisas extraordinárias sobre o salmo de número 23. Mas antes, eu já quero te pedir, já aproveita e inscreva-se em nosso canal. Se você é novo por aqui, deixa o seu like, isso dá uma força muito grande para o nosso canal. E vamos nos ajudar na nossa meta para chegarmos a 1000 inscritos. Como você pode me ajudar? Mandando Pix? De modo algum. Você vai me ajudar compartilhando. Compartilha, chama mais um. Só mais um para se inscrever em nosso canal. E em breve nós vamos bater essa meta. Também orando por nós, pois somos dependentes de vossas orações. E é claro, antes de trazermos as 6 verdades do Salmo 23, eu quero te convidar. Tenha um pouco de paciência. Venha ler comigo o Salmo 23, amém? É a palavra de Deus. Aqui nós priorizamos a palavra de Deus. Se não gosta de palavra de Deus, pode sair. Aqui nosso compromisso real é com a palavra. Então abra a sua Bíblia no Salmo de número 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. E você diz amém. O Salmo 23 descreve bem a figura do pastor, que era uma figura bastante conhecida no Antigo Oriente, e também pelo próprio salmista, que faz uso dessa figura do pastor para descrever o modo como Deus trata, como Deus cuida do seu povo. Lembre-se que este Salmo 23 foi composto pelo salmista Davi. O rei Davi compôs esse hino inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E recorde ainda que o próprio Davi foi pastor de ovelhas. Ele mesmo cuidava das ovelhas, das malhadas do seu pai. Então ele conhece bem essa figura de linguagem, essa figura do pastor. E o modo como ele, sendo pastor, ascendeu ao trono de Israel. Davi conhecia muito bem a respeito do ofício pastoral e usa essa forma figurada para ilustrar a relação entre o seu Deus, o Deus de Israel, e o seu povo. Então, de um modo geral, o Salmo 23 inicia com a descrição das atividades do pastor para com suas ovelhas no campo. É o pastor quem cuida da alimentação, da proteção, do conforto, enfim, daquilo que é necessário, daquilo que é básico para as ovelhas. É o pastor quem recupera as ovelhas perdidas. Quando a ovelha está perdida, o pastor vai lá em busca dela para trazer de volta para a malhada. É o pastor quem cuida das ovelhas que estão feridas, que estão machucadas em razão dos percalços que as ovelhas se deparam ao longo do pastio.
Da mesma forma, o próprio Deus, ele cuida do seu povo. Ele cuida das necessidades das suas ovelhas, orienta, provê, traz o conforto. Ele é o cuidador. À medida em que o Salmo 23 descreve a figura do pastor, revela também a plena confiança da ovelha no cuidado pastoral. É como se pudéssemos ouvir o sentimento expressado pelo povo de Deus no tocante ao cuidado da provisão do Senhor. Diante disso, é que nós lemos o Salmo 23 e podemos identificar pelo menos 6 verdades espirituais e poderosas para transformar nossas vidas. Primeiro, o Salmo 23 é um salmo de confiança. É um salmo que mostra a confiança plena em Deus. O relacionamento com Deus, ele é representado no Salmo 23 na figura do pastor e das ovelhas. A figura do pastor sempre esteve ligada aos cuidados de uma liderança em relação ao povo de Deus. Nesse relacionamento entre o pastor e as ovelhas é que se estabelece o aspecto da confiança. A confiança deve estar intrínseca neste relacionamento do pastor com as suas ovelhas. O pastor cuida das ovelhas e a ovelha deve confiar nos cuidados do seu pastor, na voz do seu pastor, no direcionamento do seu pastor, na proteção do seu pastor. Ei, Deus é o pastor que zela pelas suas ovelhas. Ele não espera apenas a justa obediência do seu rebanho, mas também ele se compromete em proteger, em cuidar de cada uma das suas ovelhas, que tanto precisa dessa proteção. O pastor, ele está disposto a cuidar das suas ovelhas e as suas ovelhas precisam confiar em Deus. Meu irmão, você é ovelha do Senhor. Deus é o teu pastor. Confie plenamente nele. Ele tem o cuidado e a direção certa para te dar. Nós precisamos confiar nos cuidados do bom pastor. E assim a nossa alma cansada irá encontrar o verdadeiro descanso. Quando então confiarmos plenamente, não é pela metade, não é uma certa porcentagem, é confiar integralmente nesse Deus. Deus cuida de nós, Deus cuida de ti, meu irmão. Não se desespere, você não é a ovelha perdida, você é a ovelha que tem um pastor e o Senhor é o nosso bom pastor. 2. Deus é o Deus que honra diante dos seus inimigos. Quando lemos o Salmo 23, nós vemos o Deus que honra o seu povo diante dos seus inimigos. Perceba que o texto diz, o salmista diz que o Senhor unge a cabeça dele com óleo. Esse óleo de unção não é o óleo de unção para ungir o rei, para ungir o sacerdote. Esse óleo descrito pelo salmista no Salmo 23 é um óleo perfumoso. É um óleo próprio para ser usado em banquetes no Antigo Oriente. E é um símbolo de hospitalidade e favor. Quando alguém é ungido na mesa, está falando de honra, está falando que é bem-vindo. Está falando de hospitalidade. A cabeça ungida é uma figura bíblica comum para o sentido de abundância da alegria. E ele diz, o meu cálice transborda. Isso fala de provisão abundante oferecida pelo Senhor nosso Deus, que é anfitrião. O Salmo 23 fala da figura do anfitrião. Essa é uma segunda verdade que nós encontramos no Salmo 23.
Os elementos denotados neste cenário mostram a preocupação de Deus em honrar os seus servos na presença dos seus adversários. Observe que não há aqui a exclusão dos adversários do rei neste banquete. Os inimigos estão lá, os adversários estão lá na mesa. Afinal de contas, Davi experimentou situações em que os seus inimigos, os seus adversários, queriam lhe prejudicar, queriam tirar sua vida, mas o Senhor fez questão de dizer: vou colocar eles na mesa para ver a honra que eu vou trazer sobre a sua vida. Deus não vai levar teus inimigos agora, deixa eles vivos, porque o Senhor vai ungir tua cabeça diante dos seus inimigos. Deus vai te honrar em meio àqueles que estão te perseguindo. Deus vai te honrar em meio àqueles que querem ver o teu fracasso. Deus vai te honrar em meio aos teus adversários. Deus vai te exaltar em meio aos teus inimigos. Os teus inimigos não precisam morrer agora, eles precisam estar vivos e perto para ver o que Deus vai fazer na tua vida. Semelhante a um anfitrião que cuida de prover o necessário àqueles que são convidados ao banquete, o Senhor também prepara um grande banquete aos seus servos para exaltá-los diante daqueles que tentam prejudicá-los. Deus é o nosso anfitrião, meu irmão. Deus é o nosso Deus de glória e vai nos exaltar diante dos nossos inimigos. O Senhor, como um bom anfitrião, ele já reservou um dia em que todos os seus servos serão honrados e receberão o galardão pela fidelidade e pelos serviços prestados ao Senhor nosso Deus. Terceira verdade sobre o Salmo 23. No Salmo 23, o Senhor é aquele que trata com a alma. O Senhor, como bom pastor, ele sabe que por maiores que sejam as necessidades materiais de suas ovelhas, nada é mais importante que a condição espiritual, as condições, o estado em que se encontra a sua alma, porque o seu corpo é limitado, o seu corpo tem data de validade, mas a sua alma é eterna. E quando eu falo de eternidade, ou melhor, quando a Bíblia fala de eternidade, não se engane, não fique no equívoco, porque eternidade não diz respeito somente a céu, eternidade também diz respeito ao inferno. A condenação é eterna, assim como é a vida. A vida em Cristo é eterna, mas também existe a condenação eterna, e por este motivo a nossa alma é eterna. O Senhor trata com a nossa alma. O Salmo 23 ilustra o bem-estar da ovelha por meio da descrição de um cenário de oásis, onde há paz, onde há segurança, onde as necessidades são supridas. Mas isso está falando da alma, dos recônditos do nosso eu interior, os pastos verdejantes, as águas tranquilas, as veredas retas, denotam uma quietude, um alívio, um refrigério. São instruções contínuas para uma vida espiritual saudável, de qualidade, a partir de um relacionamento íntimo entre Deus, que é o pastor, e você, que é a ovelha. O Senhor não está preocupado só com a enfermidade do seu corpo, se as portas de emprego estão fechadas ou se estão abertas, se você é rico ou se você é pobre. Existe uma necessidade maior que Deus enxerga agora em você, que é a sua alma. Você pode estar recheado de dinheiro na sua conta agora, mas se sua alma não vai bem, você não vai bem, porque isso diz respeito a um relacionamento íntimo com Deus. Então Deus quer tratar, antes do seu material, Ele quer tratar com a sua alma, porque Ele é o bom pastor, e o bom pastor trata com a alma. Quarta verdade que nós encontramos no Salmo 23, é a verdade de que o Senhor está conosco. O salmista, ele tem uma visão realista da vida.
Ele sabe que o dia mau pode chegar a qualquer momento. Talvez você já esteja vivenciando um dia mau. Como o salmista disse lá no versículo 4, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Você pode estar atravessando agora o vale da sombra da morte. Anseio de morte, o cheiro da morte, a proximidade da morte, da destruição, do caos. Você pode estar sentindo tudo isso agora nesse momento. Mas tenha certeza de uma coisa, o bom pastor não vai deixar em falta. O bom pastor não vai lhe abandonar. O bom pastor não vai lhe desprezar. O salmista disse, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. O Senhor está com você nesse momento. Todos podem te desprezar, todos podem te rejeitar, mas saiba de uma coisa, não perca de vista isso. O Senhor está contigo. O Senhor Jesus prometeu estar com os seus discípulos todos os dias até a consumação do século. Ele ainda disse, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o outro Consolador para que estejam com vocês todos os dias. Ei, a figura do bom pastor do Salmo 23 é o Cristo Jesus, do capítulo 10 do Evangelho de Jesus segundo o apóstolo João. Ele é o bom pastor. Jesus é o nosso bom pastor e promete estar conosco todos os dias. Não é hoje, amanhã não. Não é só hoje, depois de amanhã não. É todos os dias e o dia todo, todos os minutos, todos os segundos, até quando você está dormindo, Ele está com você. Em muitas ocasiões, nós cristãos podemos nos sentir desamparados, podemos nos sentir abatidos, como se Deus não se importasse com a nossa dor, como se Deus não ouvisse a nossa oração. Você pode estar se sentindo agora um desprezado, porque não está vendo Deus fazer do jeito que você está pedindo. Contudo, essa provação é o método divino que tem finalidades. A finalidade de aperfeiçoar sua fé, de lhe trazer maturidade, para que você desfrute do que Deus tem de maior para você com alegria, do cuidado de Deus, da provisão de Deus. Ei, o silêncio de Deus não quer dizer que Deus te abandonou. Ele é o bom pastor e está com você nessas adversidades. Quinta verdade sobre o Salmo 23, que você não pode deixar passar despercebido. Se você está conosco até aqui, já deixa o seu like. Não é possível que você está conosco até agora e ainda não deixou o seu like. Deixa aqui o seu like, porque ainda tenho duas verdades para te revelar da parte do Senhor sobre o Salmo 23. Quinta, no Salmo 23 nós encontramos a bondade e a misericórdia do Senhor. No versículo 6 do Salmo 23, o salmista ele compreende que todo o bem que ele experimenta, que ele desfruta, em razão do cuidado de Deus, é fruto exclusivamente, não dos seus méritos, não porque ele seja bonzinho, mas porque a bondade e a misericórdia de Deus acompanham-o. Ele diz, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Não é porque é bonzinho, não é porque é capacitado, não é por causa dos méritos humanos, é porque a bondade dele, a misericórdia dele nos cercam todos os dias. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E é interessante que ele inicia o versículo dizendo, certamente. Ele não tem dúvida, ele não tem talvez. Ele coloca certamente, apontando convicção que somente a bondade e a misericórdia do Senhor estarão presentes em sua vida. Você está de pé, não é porque você está todos os dias no culto, não é porque você frequenta círculo de oração, não é porque você vai para a vigília, não é porque você contribui com oferta, com dízimo, é porque a bondade, a misericórdia do Senhor te acompanha todos os dias. Quando você se deita, quando você se levanta, quando você vai para o trabalho, a misericórdia de Deus está te acompanhando. E isso é a causa de você não ser destruído.
Glória ao nome do Senhor nosso Deus, que é o nosso bom pastor. Por fim, sexta e última verdade sobre o Salmo 23. O salmista expressa o seu desejo de habitar na casa do Senhor. O desejo do salmista é habitar na casa do Senhor. O salmista expressa sua satisfação de poder estar e habitar na casa de Deus. Ele se empenha em servir a Deus com a sua vida, com os seus recursos humanos, com os seus recursos financeiros, com a sua capacidade cognitiva, com os dons que Deus lhe deu. Ele está disposto a servir ao Senhor com alegria, de habitar na casa de Deus continuamente, aprendendo com os seus mandamentos, se comprometendo em cumpri-los, em ser fiel a Deus. Ele tem alegria de estar na casa do Senhor. É por isso que ele encerra o salmo dizendo: e habitarei na casa do Senhor por longos dias. É por isso que em outro momento o salmista também vai dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele tem prazer na casa do Senhor, sabe? É muito triste ver um crente, um salvo ou um dito salvo receber um convite para ir para o culto e vai para o culto desgostoso, reclamando, murmurando, falando mal de pastor, falando mal de quem vai dirigir o culto, falando mal do pregador. Isso é lamentável, isso é muito triste. É porque essa pessoa ainda não aprendeu que a casa do Senhor é lugar de alegria, não por quem está lá, pessoas humanas, mas por quem nós vamos adorar na casa do Senhor, servir ao Senhor. Olha, meu irmão, eu não tenho nenhuma dificuldade com isso. O pastor pode estar em pecado, o pregador pode estar em pecado, a irmã pode estar em pecado, os cantores podem não ter compromisso, mas quando eu saio para a igreja, eu saio com uma finalidade: eu saio como verdadeiro adorador, eu saio dizendo: eu vou para a casa do Pai, eu vou adorá-lo em espírito e em verdade, porque eu quero habitar na casa do Senhor por longos dias. Não é habitar na casa do Senhor por mera liturgia de homens, apenas para seguir dogmas humanos, para marcar ponto em instituição humana. Não, nós vamos para a casa do Senhor porque queremos servi-lo com alegria. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Esse é o verdadeiro desejo e sentimento de quem já descobriu na sua vida que Deus é o seu bom pastor. Quem não tem Deus como bom pastor não consegue desfrutar dessa alegria na alma que é servir a Deus com sinceridade, com verdade e com santidade. Meu irmão, a vida cristã, ela não é uma caminhada fácil. É uma caminhada difícil, mas nós não estamos sozinhos. O Senhor está conosco, porque nós precisamos do seu cuidado, nós precisamos da sua proteção, nós precisamos da sua orientação, nós precisamos da presença do bom pastor conosco. Sem seu amparo, não poderemos suportar as adversidades, as aflições deste mundo. De forma nenhuma daremos um passo à frente se o bom pastor não estiver conosco. Que possamos ter a certeza de que o Senhor, nosso Deus, o nosso bom pastor, está sempre conosco. Amém? Deixa eu encerrar orando por sua vida. Querido Deus, Pai amado, eu quero te agradecer pela vida do teu servo, da tua serva que ficou comigo até o final desse devocional e aprendeu contigo, Pai, sobre essas verdades espirituais e poderosas sobre o Salmo 23. Deus querido, Deus amado, abençoa-os de maneira poderosa, que não nos falte a tua presença, pois esse é o real sentido do Salmo 23. Não é que nada nos faltará, é que a tua presença, Pai, ela nos basta. É que a tua presença não nos faltará e a tua presença é suficiente em nossas vidas. O resto é o resto, Pai, se o Senhor está conosco. Então que não nos falte a tua presença. Deus, esteja com a tua serva, esteja com o teu servo, esteja com o teu povo, com as tuas ovelhas, cuidando, protegendo, indo na frente, desfazendo toda ação do inimigo e dando vitória ao teu povo, Pai. É isso que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. E você aí do outro lado vai digitar assim: amém. Eu creio, eu recebo essa palavra. Deus é o meu pastor. Escreva aí agora: Deus é o meu pastor. Aleluias. Meu irmão,
Se você ficou comigo até o final, eu quero acreditar que esta palavra, esta oração abençoou tua vida. E se abençoou tua vida, não se esqueça, compartilhe essa mensagem em grupos de WhatsApp, em outras redes sociais. Vamos compartilhar essa palavra para que tantas e tantas outras vidas também sejam abençoadas com a presença de Deus, que é o nosso bom pastor, e com a sua palavra. Amém? Deus vos abençoe. Já te aguardo aqui para o nosso próximo vídeo.